A história da Lava Jato começa muito antes de se tornar um fenômeno conhecido em todo o país. Para compreender a dimensão desse caso, é preciso voltar aos anos em que as primeiras movimentações suspeitas começaram a chamar a atenção de investigadores experientes da Polícia Federal. Naquela época, havia sinais de que algo maior se escondia por trás de operações aparentemente pequenas, envolvendo doleiros, empresários e contas movimentadas em velocidade incomum. Entre idas e vindas, relatórios eram abertos, fechados, retomados, cruzados com outras investigações, até que, por fim, um grupo de agentes passou a enxergar uma teia complexa que começava a se revelar. Essa teia era alimentada por personagens que dominavam a arte de transferir valores de um canto ao outro do país e do mundo, criando rotas paralelas ao sistema bancário tradicional e, com isso, abrindo chances para que esquemas de corrupção prosperassem sem chamar a atenção de quem deveria fiscalizar. A imagem que se formava não era a de um crime isolado, mas de um sistema estruturado, organizado e repetido ano após ano, com engrenagens muito bem lubrificadas. Cada pessoa envolvida parecia ocupar um papel específico dentro desse mecanismo silencioso. Do lado de fora, nada chamava atenção, eram casas comerciais comuns, empresas funcionando aparentemente dentro da lei, escritórios discretos, contratos antigos que passavam despercebidos. Mas, por trás dessa aparência rotineira, havia movimentações expressivas de valores que jamais combinavam com o fluxo real daquelas atividades. A grande pergunta, no entanto, permanecia: quem estava por trás disso e, principalmente, qual era a origem do dinheiro que entrava e saía das mãos desses operadores com tamanha desenvoltura? Enquanto as investigações se aprofundavam, os policiais passaram a perceber que aquele suposto esquema de lavagem de valores não era apenas uma forma de esconder recursos de origem criminosa isolada, mas talvez uma ponta de um conjunto muito maior de irregularidades. A convivência entre empresários, operadores financeiros e políticos não era mera coincidência. A partir dali, os investigadores começaram a montar um quebra-cabeça que conduziria o país a uma das maiores investigações da história recente. O que antes era apenas um indício passou a se tornar uma trilha. Essa trilha era sinuosa, cheia de obstáculos, e ao mesmo tempo, reveladora. Quanto mais se avançava, mais claro ficava que havia muito mais envolvido do que simples movimentações suspeitas. Com o tempo, esse caminho investigativo levou até contratos bilionários ligados à maior empresa estatal do país. A estrutura interna dessa estatal era tão complexa que permitia que práticas corruptas se escondessem facilmente sob camadas de documentos, aditivos contratuais, licitações, fundos internos e departamentos espalhados por diversas áreas. A investigação, aos poucos, passou a fazer conexões entre operadores, diretores e empreiteiras que tinham contratos estratégicos com essa empresa. Aos olhos públicos, tudo parecia seguir dentro da normalidade, mas dentro da investigação se percebia que, na prática, havia um jogo de poder e influência capaz de manipular decisões, superfaturar obras e alimentar um sistema de retorno financeiro a partir dos políticos, agentes públicos e grupos empresariais. À medida que as provas eram reunidas, a narrativa que se formava era perturbadora. Não se tratava mais de um caso localizado, era um esquema que havia se espalhado por diversos setores, criando uma cadeia de benefícios para quem conseguia se manter dentro do sistema e abrindo espaços escuros onde o dinheiro público era corroído pouco a pouco. Os investigadores perceberam que, para avançar, precisariam adotar técnicas modernas, como quebras de sigilo, análises financeiras, rastreamento internacional de valores e depoimentos de pessoas com conhecimento profundo do funcionamento interno da estrutura. Há quem diga que, nesse período, a sensação dentro da equipe era de que se caminhava sobre um terreno delicado, onde cada avanço precisava ser milimetricamente calculado para evitar o colapso da investigação. Quando a operação finalmente veio a público, em 2014, o impacto foi imediato. A população, que há anos se mostrava desconfiada quanto à gestão dos recursos públicos, viu surgir um caso que parecia prometer respostas para uma série de problemas que o país carregava. O nome da operação ganhou destaque em todos os jornais, telejornais e rádios. Era o início de uma etapa em que a investigação passaria a entrar na vida cotidiana das pessoas, sendo debatida em mesas de bar, ambientes de trabalho, reuniões familiares e em todos os espaços possíveis. Pela primeira vez, muitos brasileiros acreditavam estar diante de uma iniciativa capaz de expor um sistema que sempre pareceu intocável. Os investigadores, por sua vez, sabiam que a repercussão seria grande, mas talvez não imaginassem que a operação se tornaria o centro do debate nacional. O apoio popular cresceu rapidamente. A cada nova fase da investigação,
novos nomes surgiam, novas informações eram reveladas, e com isso, aumentava o interesse da sociedade em acompanhar cada passo. Ao mesmo tempo, dentro das instituições, crescia o desafio de lidar com a dimensão que a operação havia tomado. De um lado, havia pressão por resultados, de outro, a necessidade de preservar métodos, sigilos e garantias jurídicas, para evitar que qualquer brecha colocasse tudo a perder. Conforme o tempo passou, a operação se expandiu com uma rapidez impressionante. Novas frentes foram abertas, novas provas surgiram, novas colaborações foram firmadas. A imprensa acompanhava cada movimento, e o país parecia viver um verdadeiro turbilhão de acontecimentos diários. As delações premiadas, que antes eram vistas como um instrumento raro, se tornaram peça estratégica para desvendar como funcionava cada etapa daquele sistema que parecia interminável. Empresários antes poderosos passaram a descrever, com detalhes, como eram negociados contratos e como se davam as relações entre o setor privado e agentes públicos. Esses relatos não apenas alimentavam a investigação, mas também revelavam ao país como mecanismos de superfaturamento e repasses eram tratados como algo comum e rotineiro. A essa altura, grande parte da opinião pública já acreditava estar diante de um marco histórico. A sensação era de que, finalmente, as estruturas de poder estavam sendo confrontadas e expostas. No entanto, por trás dessa narrativa grandiosa, havia tensões crescentes. Pessoas influentes, partidos inteiros, empresários de peso e até integrantes de órgãos públicos passaram a sentir o impacto direto das investigações. Alguns criticavam os métodos, outros levantavam suspeitas sobre excessos. Dentro do ambiente político, a operação se transformou em um campo de batalha. Discussões surgiam no Congresso, declarações eram dadas quase diariamente, e muitos passaram a tentar influenciar a opinião pública sobre o que realmente estava acontecendo. Os investigadores sabiam que o ambiente externo poderia se tornar um obstáculo. Internamente, a equipe buscava manter o foco, analisando provas, organizando depoimentos, evitando que pressões externas contaminassem o andamento do trabalho. Com o tempo, porém, seria inevitável que a grandeza da operação se chocasse com interesses políticos e econômicos. Enquanto isso, a sociedade se dividia. Parte via na operação uma esperança de renovação, enquanto outra parte começava a enxergar possíveis irregularidades nos procedimentos adotados. Mesmo assim, a investigação avançava. A cada nova revelação, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava. A imagem que surgia era a de um país que, por décadas, conviveu com uma estrutura que misturava poder econômico, influência política, obras bilionárias e decisões estratégicas que afetavam diretamente a vida da população. O mais impressionante era perceber que tudo isso estava escondido aos olhos da sociedade, funcionando silenciosamente atrás de contratos e discursos públicos que pareciam inofensivos, mas que, na prática, alimentavam um mecanismo que vinha se repetindo ano após ano. Esse período inicial da operação é considerado, por muitos especialistas, como o mais intenso e revelador. Foi nele que o país passou a enxergar aquilo que sempre pareceu invisível. Foi nele que se consolidou a percepção de que o sistema não era composto apenas de desvios ocasionais, mas de uma estrutura organizada e sustentada por interesses de longa data. E foi nele que se plantou a semente de um debate que se estenderia pelos anos seguintes. Afinal, até onde a operação poderia ir e quais seriam seus impactos a longo prazo? Com o avanço da Lava Jato, o país entrou num período de tensão constante. Cada nova delação, cada busca e apreensão, cada depoimento que vinha à tona provocava uma onda de repercussões que chegava a todos os níveis da sociedade. Partidos inteiros entravam em alerta, empresários procuravam meios de se antecipar ao que poderia surgir, advogados formavam salas de crise, enquanto a imprensa mantinha equipes dedicadas exclusivamente a acompanhar o desenrolar das operações. Era como se cada fase da investigação acendesse um pavio diferente, criando debates que se espalhavam com velocidade, gerando reações imediatas tanto entre apoiadores quanto entre críticos. Dentro das instituições, a operação começava a se transformar em um ponto de divisão. Havia quem defendesse que a Lava Jato representava um marco de combate à corrupção e que deveria avançar sem limites. E havia quem afirmasse que alguns procedimentos estavam ultrapassando fronteiras legais. Essa disputa de interpretações começava a ganhar força, especialmente quando grandes nomes da política nacional passaram a ser alcançados pela investigação. Os processos se multiplicavam, e os tribunais do país se viam diante de um volume gigantesco de peças, recursos, quebras de sigilo, pareceres e depoimentos. Nesse período, figuras centrais começaram a entrar em cena como protagonistas involuntários.
Procuradores, delegados, juízes e operadores da justiça se tornaram conhecidos pelo público em geral. Programas de televisão discutiam a postura dessas autoridades, seus discursos, suas decisões e suas estratégias. A opinião pública acompanhava com atenção cada detalhe, transformando profissionais antes desconhecidos em personagens nacionais. Essa exposição também começou a gerar pressões inéditas. As decisões judiciais passaram a ser comentadas como se fossem capítulos diários de uma grande novela nacional. Conforme a investigação atingia níveis mais altos da estrutura política, surgiam debates intensos sobre possíveis interferências. Alguns acusados alegavam que havia perseguição política, enquanto os procuradores sustentavam que todas as ações tinham embasamento sólido. Esse conflito tornou o ambiente ainda mais inflamado. A polarização política crescia, e a Lava Jato se transformava em símbolo, bandeira e argumento de ambos os lados do espectro ideológico. Era comum ver discursos inflamados no Congresso Nacional, com parlamentares defendendo ou atacando a operação com toda a força retórica que possuíam. As delações premiadas continuavam a desempenhar papel central nesse cenário. Pessoas ligadas a partidos, empreiteiras e grandes obras públicas passaram a colaborar com a investigação após perceberem que a situação jurídica se tornava insustentável. Esses relatos revelavam detalhes minuciosos sobre como contratos eram direcionados, como valores eram distribuídos, quem intermediava negociações e quais eram os mecanismos utilizados para garantir que o dinheiro circulasse sem deixar rastro. Cada delação parecia revelar uma camada nova, ampliando a percepção de que o esquema era ainda mais amplo do que se imaginava inicialmente. Ao mesmo tempo, a operação começava a enfrentar seus primeiros obstáculos judiciais. Uma série de recursos chegou aos tribunais superiores, questionando métodos, interceptações e decisões tomadas no decorrer das investigações. Essa disputa jurídica complexa colocava frente a frente ministros de tribunais superiores e integrantes da força-tarefa, gerando momentos de tensão institucional. Debates políticos inflamavam cada decisão judicial que suspendia, anulava ou mantinha procedimentos. Em meio a esse clima, a confiança na justiça se tornava tema central em debates públicos. Foi nesse ambiente delicado que começaram a surgir críticas mais estruturadas à condução da operação. Advogados de defesa alegavam que as prisões preventivas prolongadas eram utilizadas como forma de pressão psicológica. Alguns especialistas afirmavam que certas decisões fugiam da neutralidade esperada do poder judiciário. Essa crítica cresceu de maneira intensa quando vieram à tona conversas entre integrantes da investigação, reveladas posteriormente por vazamentos que geraram um dos momentos mais polêmicos de toda a história da Lava Jato. O vazamento de diálogos privados envolvendo procuradores e o juiz responsável pelos processos provocou uma reviravolta no cenário nacional. A divulgação dessas conversas gerou questionamentos profundos sobre a imparcialidade das decisões e colocou em xeque a credibilidade de certos procedimentos adotados ao longo da operação. A sociedade se dividiu ainda mais. Parte considerava o vazamento um ataque orquestrado contra o combate à corrupção, outra parte via no conteúdo das mensagens a prova de que havia interferência indevida entre acusação e magistrado. Essa crise de confiança atingiu diretamente a imagem da operação. Enquanto isso, as defesas de diversos investigados passaram a usar as mensagens como argumento jurídico para questionar a legalidade de processos e sentenças. Em tribunais superiores, esses argumentos começaram a ganhar força. Ministros passaram a revisar decisões, acatar pedidos de suspeição e suspender processos inteiros com base na alegação de que a imparcialidade havia sido comprometida. O país acompanhava perplexo o desmoronamento progressivo de uma operação que, poucos anos antes, era vista como símbolo máximo de combate à corrupção. Os efeitos dessas revisões judiciais foram profundos. Figuras políticas antes condenadas tiveram suas penas anuladas. Processos inteiros foram devolvidos à estaca zero. Decisões que haviam sido celebradas nacionalmente foram revistas sob novos argumentos. Isso provocou reações intensas na sociedade. Críticos da operação se sentiram validados, apoiadores passaram a afirmar que a justiça havia cedido à pressão política. Esse embate narrativo se tornou um dos capítulos mais controversos da história recente do país. Enquanto isso, os próprios integrantes da Lava Jato enfrentavam um cenário hostil. Alguns deixaram suas funções, outros passaram a responder processos administrativos, e vários deles sofreram ataques políticos constantes. A força-tarefa, que no auge contava com ampla estrutura e apoio institucional, começou a perder espaço. Aos poucos, decisões judiciais e mudanças internas no Ministério Público Federal enfraqueceram a continuidade da operação. Em determinado momento, o grupo que conduzia os casos foi oficialmente desmontado,
encerrando uma fase que havia marcado profundamente a história política e institucional do país. Apesar do enfraquecimento institucional, os impactos da Lava Jato continuaram. Empresas envolvidas nos escândalos enfrentaram processos de recuperação judicial, perderam contratos e tiveram que se reorganizar completamente. O setor de construção pesada, antes dominado por grandes empreiteiras, passou por transformações drásticas. No campo político, partidos inteiros precisaram reorganizar suas estruturas internas. Antigos aliados se tornaram rivais, novas alianças surgiram, e estratégias eleitorais foram profundamente afetadas pela percepção pública sobre corrupção e integridade. A operação também influenciou diretamente a narrativa política do país. A percepção nacional sobre corrupção se tornou um dos temas centrais das eleições que ocorreram durante e após a Lava Jato. Discursos inflamados, promessas de renovação e o desejo de afastar velhas práticas passaram a dominar campanhas eleitorais. Líderes emergiram com base em discursos anticorrupção, enquanto outros foram enfraquecidos pela associação aos escândalos revelados. Esse ambiente contribuiu para modificar profundamente a forma como o país passou a enxergar o papel do Estado, das instituições e dos agentes públicos. Com o passar do tempo, a sociedade começou a reavaliar a operação sob prismas distintos. Alguns viam a Lava Jato como uma iniciativa necessária, que expôs verdades incômodas e mostrou que estruturas poderosas podiam ser responsabilizadas. Outros enxergavam a operação como um conjunto de abusos que ultrapassou limites legais e contribuiu para desequilíbrios institucionais. Essa disputa narrativa segue até hoje, alimentada por análises acadêmicas, decisões judiciais, debates políticos e discussões públicas que se renovam a cada novo acontecimento relacionado ao tema. A complexidade da Lava Jato não está apenas nas provas reunidas ou nas decisões tomadas, mas no impacto profundo que deixou no país. Sua existência e seu desfecho alteraram trajetórias eleitorais, influenciaram votações no Congresso, mudaram a relação entre setores empresariais e o poder público e redesenharam parte do cenário político nacional. Não há como compreender a estrutura atual do país sem olhar para os efeitos diretos e indiretos dessa operação, que começou com uma investigação modesta e se transformou em um dos capítulos mais marcantes da história contemporânea brasileira. A essa altura da jornada, o Brasil já estava profundamente marcado pelos impactos políticos, econômicos e emocionais provocados pela Lava Jato, e é impossível narrar essa parte da história sem mergulhar na atmosfera explosiva que tomou conta do país, um clima de polarização crescente, debates acalorados, divisão familiar e uma sensação constante de que cada novo capítulo poderia redesenhar o futuro nacional. Era como se todos estivessem assistindo a um enorme tabuleiro sendo reorganizado diante dos seus olhos, com peças que se moviam sem descanso, revelando alianças ocultas, traições inesperadas e estratégias que jamais seriam plenamente compreendidas. A desconstrução da Lava Jato começou silenciosamente, quase como um sopro distante que poucos notaram, mas, com o passar do tempo, se transformou em uma onda gigante que varreu o país. As primeiras rachaduras surgiram quando juristas de renome começaram a questionar métodos utilizados pela operação. Não se tratava de dizer que não existiam crimes, nem de negar o envolvimento de figuras poderosas em esquemas bilionários. A discussão, naquele momento, girava em torno dos limites legais, até onde uma operação poderia ir em nome do combate à corrupção. O combate justificaria qualquer método? E, se sim, quem definiria quando esse limite seria ultrapassado? Essas perguntas começaram a reverberar nos tribunais, nos programas de televisão, nas redes sociais e nos bastidores da política. A divulgação de diálogos atribuídos a procuradores e ao juiz responsável pela operação incendiou o debate nacional. Para muitos, os diálogos revelavam uma relação próxima demais entre acusação e julgamento. Para outros, a tentativa de desmoralizar a operação era apenas uma estratégia política para enfraquecer investigações que atingiam pessoas influentes. Era como se o país estivesse dividido entre duas narrativas que pareciam irreconciliáveis. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal começou a revisar decisões que, até então, pareciam inquestionáveis. Anulações, mudanças de entendimento e reviravoltas jurídicas se tornaram cada vez mais frequentes. E essas reviravoltas não apenas alteravam processos, elas sacudiam o país de forma profunda, atingindo a percepção pública sobre justiça, corrupção e poder. Quando decisões envolvendo figuras de destaque foram revistas, milhões de brasileiros sentiram que o eixo político e jurídico do país estava sendo reiniciado. A anulação das condenações mais emblemáticas da operação se tornou um marco.
Pessoas que haviam sido privadas de seus direitos políticos foram novamente autorizadas a disputar eleições. Aliados e adversários ressurgiam no cenário nacional com discursos fortes, carregados de ressentimento, revanche e esperança. A polarização aumentou ainda mais, criando um ambiente de disputa permanente, em que cada decisão judicial parecia inflamar um lado e indignar o outro. Em paralelo, o Ministério Público Federal passou a enfrentar questionamentos internos e externos. Procuradores foram alvos de investigações, ações disciplinares e debates públicos sobre a necessidade de reformas estruturais. A Lava Jato, que antes era vista como símbolo máximo de combate à corrupção, passou a ser também símbolo de excessos, abusos e fragilidades institucionais. Pouco a pouco, seu núcleo foi desfeito. Escritórios foram encerrados, equipes desmobilizadas, iniciativas que antes pareciam sólidas se desintegraram diante das novas diretrizes. Mas o impacto emocional no povo brasileiro talvez tenha sido mais profundo. Parte da população passou a acreditar que tudo havia sido uma farsa, uma manipulação cuidadosamente construída para influenciar eleições. Outra parte acreditava que a operação foi sabotada, destruída por quem temia seus avanços. E havia ainda aqueles que simplesmente não sabiam mais em quem acreditar, cansados, frustrados e desacreditados da política, da justiça e das instituições. Esse cansaço coletivo abriu espaço para uma nova era de disputas intensas, discursos inflamados e movimentos políticos que se alimentavam diretamente da indignação popular. A verdade é que a Lava Jato deixou um legado complexo e contraditório. Revelou corrupção real e profunda, mas provocou debates igualmente profundos sobre limites legais. Atingiu ricos, poderosos e intocáveis, mas deixou dúvidas sobre seus métodos. Mudou o país, mas também mudou a forma como o país olha para seus próprios processos. Foi uma operação que uniu e dividiu, que iluminou e obscureceu, que revelou e escondeu. E, quando parecia que a história estava encerrada, novos capítulos surgiram. Investigações sobre procuradores, denúncias envolvendo membros da operação, debates sobre indenizações, revisões de pagamentos, questionamentos sobre acordos internacionais. Tudo isso ressurgiu como peças adicionais de um quebra-cabeça que parecia não ter fim. A narrativa da Lava Jato se transformou em uma novela nacional, uma trama complexa em que heróis e vilões mudavam de lado conforme novas informações vinham à tona. Nesse momento final do roteiro, o que se observa é um país que ainda carrega feridas abertas. A Lava Jato não foi apenas uma operação policial, foi um marco emocional, político e institucional que alterou a história brasileira de forma profunda. E suas repercussões continuarão sendo discutidas por gerações, seja como exemplo de combate necessário, seja como alerta contra excessos que podem comprometer a própria democracia. Agora, fechando este capítulo, é impossível não perceber o peso emocional que essa trajetória carrega. A história da Lava Jato é, antes de tudo, a história de um país tentando se reencontrar, se reconstruir e entender suas próprias sombras. E, ao final dessa narrativa, surge uma pergunta inevitável: o Brasil realmente aprendeu com tudo isso, ou ainda estamos presos em um ciclo que se repetirá no futuro? Mas o que realmente aconteceu nos bastidores desse processo gigantesco? Quem estava dizendo a verdade? E quem manipulou tudo do início ao fim? E a pergunta que ninguém quer responder: o Brasil estaria vivendo outro capítulo dessa história agora, sem perceber. Agora, no ponto máximo da tensão, a narrativa deixa claro que nada está totalmente resolvido, e talvez nunca esteja. Cada revelação abre espaço para mais dúvidas. Cada decisão judicial cria uma nova onda de debates. O passado não morreu. Ele continua moldando o presente. Se você quer que essa história continue sendo contada com clareza e coragem, comente abaixo o que você acha sobre tudo isso. Deixe o seu like para fortalecer o canal. E se inscreva agora mesmo para acompanhar os próximos episódios dessa investigação completa. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!